Temperos de Cinema 2023. Estamos retornando com a nova temporada e agora, nesse mês de março, que é o mês do Oscar, nós vamos fazer uma série especial sobre o Oscar. Essa temporada nova, na realidade, ela está cheia de novidades, mas por enquanto eu não vou contar tudo. Só que agora, em março, a gente vai fazer uma série especial só de alguns filmes indicados ao prêmio de melhor filme do Oscar. E, para isso, o nosso convidado só podia ser o Rafael Amaral, né? Que o Rafael Amaral é jornalista, é crítico de cinema e é um grande parceiro aqui do Temperos de Cinema. Então, ele vai fazer essa série junto comigo, comentando. Nós vamos comentar nessas 5 semanas de março 5 filmes dos indicados. Rafael, seja muito bem-vindo à temporada 2023 do Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e sempre um prazer estar participando do Temperos, porque é um programa que, além de ser multiplataforma, é um programa que sempre traz conteúdo, né? O que a gente está cada vez mais raro na mídia hoje. Acho que é um programa que sempre oferece um conteúdo muito diversificado, com participantes e convidados muito legal. Então, sempre um prazer estar aqui e falar sobre uma coisa que a gente ama. Eu sei que você gosta muito também, que é cinema, né? E nessa época de Oscar não tem como fugir, a gente acaba envolvido aí com as indicações ao prêmio. Obrigada, Rafael. É uma delícia falar com você sobre cinema. Com certeza. Nessa semana, a gente vai iniciar com o filme líder aí das indicações, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu sempre tenho medo de errar o nome desse filme, porque até o nome dele é diferente, né? Mas é isso mesmo. E, Rafael, mas antes da gente comentar o filme dessa semana, eu gostaria que você fizesse um comentário assim geral sobre as indicações do Oscar desse ano. Eu, particularmente, achei assim, tem aqueles esperados, né? O Avatar e o Maverick, mas eu achei assim que tem uns filmes muito diferentes. Eu gostaria de ver a sua opinião sobre isso. Exatamente. Você tocou num ponto interessante, né? A gente tem uma seleção bem diversificada. Esse ano a gente tem 10 indicados. Vamos lembrar que em anos anteriores a gente teve caso de 8 ou 9 indicados, depois a academia mudou essa regra, agora precisam ser 10. Então não tem mais aquela coisa da nota de corte, então agora todo ano a gente vai ver 10 indicados. E a seleção desse ano, dos 10, tem um que eu não vi ainda, que é o Entre Mulheres. É um filme que não estreou comercialmente no Brasil ainda, É, que é o filme da Sarah Polley. Esse é o único dos 10 que eu não vi. Estou com boa expectativa pelo filme, pela temática. Mas é um filme que teve só 2 indicações, então as chances dele são mínimas, né? E é um filme que a gente vê que tem muita gente famosa no elenco, e o elenco não foi indicado, ninguém foi indicado ao Oscar esse ano. Então é um filme meio alienígena ali, eu não sei muito bem como definir a posição desse filme. Mas os outros indicados, e você colocou isso, a gente percebe que o Oscar, de novo, ele está tentando ter o seu lado muito comercial, com filmes como Avatar, filmes como Maverick, filmes como Elvis. Eu acho que isso também é uma tendência para tentar alavancar a sua audiência na televisão. A gente sabe que o Oscar, na última década ou nas últimas décadas, só tem perdido audiência. Então é uma luta para se transformar em um prêmio que conquista cada vez mais o público, um prêmio que se torna mais interessante para o grande público. Então um filme como Top Gun e um filme como Avatar, que são as duas grandes bilheterias do ano, vem a calhar. Não são filmes pelos quais eu morro de amores, eu acho que são boas aventuras, nada mais do que isso. Acho que, principalmente no caso do Top Gun, acho que mais que o Avatar, eu acho que o Avatar ainda é um pouquinho melhor. Eu acho que o Top Gun é um exagero estar no Oscar, na minha opinião. Eu acho que, em quesitos técnicos, ele merece bastante. Montagem muito boa, fotografia boa, que não foi indicada, foi esquecida. Mas eu acho que paramos por aí, né? Eu acho que não é um filme para estar entre os indicados. O Avatar é aquele espetáculo visual que a gente já conhece,
que é o filme que vai ganhar o Oscar de efeitos especiais, deve ser talvez deve ganhar 1 ou 2 prêmios. Você tem ali o Elvis cumprindo aquela cota da cinebiografia correta, né, a cinebiografia certinha, feita para agradar o espectador. Eu costumo dizer que é o tipo de cinebiografia feita para agradar o fã do Elvis, né? Feito para agradar o fã e projetando para a gente, assim como o Bohemian Rhapsody fez em um ano anterior, projetando aquilo que a mídia vende do seu cinebiografado, né? Aquele retrato acabado, como a gente imagina que foi o Elvis. Então, mais ou menos o filme acaba cumprindo essa cota, digamos assim. E veja que nem Maverick, nem Avatar e nem Elvis foram indicados a melhor diretor. Né? Todos foram indicados somente ao melhor filme, o que diz muito sobre as intenções da academia. Os prêmios de direção, de melhor direção, eu costumo dizer que eles são mais interessantes, porque eles indicam geralmente os melhores. E nem sempre o filme ganhador de melhor filme ele foi indicado a diretor. Vamos lembrar do ano passado do filme Coda, né, do Ritmo do Coração, que não foi nem indicado para diretor, mas foi um filme que na reta final ele cresceu muito, ele arrebatou o público e a crítica e os votantes do Oscar, e todo mundo se rendeu ao filme. É diferente do que está acontecendo esse ano. Esse ano a gente tem um favorito, que já é o favorito há algum tempo, um filme que vem crescendo e não parou mais. Ano passado, essa posição era do Ataque dos Cães. O Ataque dos Cães ele foi crescendo, 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 até o Globo de Ouro. Pouco depois do Globo de Ouro, ele ainda era favorito. E, de repente, no último mês, o Coda tomou a frente e ganhou. Esse ano não. Esse ano a gente tem uma corrida em que o favorito, eu penso que ele já é o favorito lá atrás. Ele já vem se destacando. Em algum momento, os Fabelmans passou à frente, ele foi ali ganhando espaço, mas o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é o filme que ele conseguiu captar a atenção da crítica, foi muito elogiado pela crítica, eu acho que até mais lá fora do que aqui dentro, no Brasil. Aqui dentro muita gente torceu o nariz, como eu, por exemplo, que não gosto do filme, mas o filme ele foi acontecendo, ele foi crescendo. Um filme que estreou lá fora e aqui também no Brasil, fora da temporada de premiação. Ele estreou lá fora no começo do ano passado, no Brasil na metade do ano passado, e foi um filme que foi conquistando, foi galgando devagar posições, com uma campanha muito ajudada pelo boca a boca, pelos prêmios da crítica, e ele foi crescendo até chegar agora no Oscar, com 11 indicações, sendo o favorito. Eu acho que de longe a gente tem filmes mais interessantes, né? Eu vou destacar aqui um que eu adoro, que é o Nada de Novo no Front, que é uma produção alemã, que está indicado ao Oscar de filme estrangeiro, e deve ganhar filme estrangeiro, porque está indicado em melhor filme, então a gente já associa que deve ser o favorito e deve ganhar melhor filme estrangeiro. Tecnicamente brilhante, uma grande produção. A gente tem também indicado Os Benches de Inisherin, que é um filme que eu acho incrível, eu gosto muito do roteiro, eu acho que o filme acontece muito bem, sabe como dosar a comédia e o drama, gosto demais desse filme. Tem também um filme que eu adoro, que é Os Fabelmans do Spielberg, que é um filme que quem não gosta de cinema, quem gosta, ou melhor, quem ama cinema não tem como não amar esse filme, né? Porque é um filme sobre cinema, muito bonito. E aquele que é o meu favorito, que é o filme que, poxa, me arrebatou, que é para mim o mais completo, o mais interessante, o mais ambíguo, o que mais me incomodou, que é o Tar. O Tar, para mim, é um grande filme do Oscar desse ano e que, infelizmente, pelo que tudo indica, ele pode ficar com um prêmio só, que é o prêmio de atriz. Isso, né, se o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não ganhar também melhor atriz e fazer ali vários prêmios, e a Cate Blanchett, que está no melhor papel da vida dela, talvez corre o risco, né? Porque no último final de semana a gente teve a entrega do SEG e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou tudo. Ele ganhou praticamente tudo, só não ganhou melhor ator porque não concorria a melhor ator. Ganhou atriz coadjuvante, atriz e ator coadjuvante. E melhor elenco. Né? Quer dizer, a A24 ganhou tudo. O estúdio A24, que é o estúdio que produziu o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E também ganhou melhor ator porque a Baleia do Brendan Fraser, perdão, melhor ator, também é da A24. Então a A24 ganhou tudo no SEG e pode ganhar muito no Oscar também. Tudo dá a entender que a A24 vai ser a grande vencedora desse ano do Oscar. Então, basicamente,
Essa é a minha visão do Oscar esse ano, tá? Um Oscar dividido e que deve contemplar um filme, que é esse filme que a gente vai comentar hoje, que eu acho que ele agrada um pouco dos gregos e troianos. Ele consegue agradar uma parte do público que gosta de multiverso, que gosta de videogame, um público que gosta de um filme, de um cinema acelerado, e ao mesmo tempo ele vai agradar uma parte da crítica que vê esse filme como um filme, entre aspas, inteligente, um filme que tem algo a mais, um filme que fala sobre imigrantes tentando sobreviver nos Estados Unidos. Então ele consegue agarrar e contemplar esses dois lados, Fátima. Nossa, muito boa essa sua observação. Eu também gosto muito do filme lá dos os Banshees, né? Que é o nome super complicado também. Eu amei esse filme. E gostei muito também do Triângulo da Tristeza. É Ah, verdade. Bem esse, interessante tudo. eu gostei muito desse filme também. Bom, agora a gente vai comentar então o filme, hoje o nosso primeiro filme aqui, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme, fazendo um resumo curto, ele acompanha uma imigrante chinesa sobrecarregada, a vida dela está super sobrecarregada, ela está com problema na empresa dela, que é uma lavanderia, ela tem problema no casamento com o marido, ela tem problema com a filha, com o pai, e ela está assim muito sobrecarregada naquele momento de estresse. E além de tudo, ela ainda tem que resolver uma questão com uma auditora da Receita Federal que está lá complicando ainda mais a vida dela. E nesse momento abre-se aí uma fenda no filme e começam a aparecer realidades virtuais, metaverso, enfim, ela começa a viver situações em ambientes diferentes, ela começa a pensar em situações como seria a vida dela se ela tivesse vivido em outro ambiente, enfim, tudo isso de uma forma, como você já citou, acelerada, numa linguagem meio parecida com videogame. Então, é um filme realmente muito diferente. É. Eu não sei dizer exatamente se o quanto eu gostei. Eu gostei, não vou dizer que eu desgostei, que eu não achei um filme ruim, de jeito nenhum. Ele é uma proposta, na minha opinião, uma proposta diferente, nova e bem realizada. Não é o meu predileto, porque não é uma linguagem que me atrai tanto, mas é um filme que vale a pena. Eu acho que é um filme que vale a pena você assistir, pelo menos para você ter a sua opinião. Agora vamos ouvir a opinião de quem entende. Vamos ouvir a visão do Rafael sobre esse filme. Eu sempre costumo dizer isso, também é muito interessante o que você falou, Fátima, porque às vezes eu falo, às vezes a gente não gosta de um filme, mas a gente aprende com o filme. A gente pode não gostar dele, mas até os piores filmes, eles têm muito a ensinar pra gente. Sim, Às vezes pelo contra-exemplo, né? O que pra gente é o contra-exemplo. Talvez pra você ou pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente, não seja um contra-exemplo, mas pra mim é. E particularmente, esse filme ele reúne características das coisas que eu mais detesto no cinema, né? Ele é um filme que, pra mim, ele é extremamente irritante. É aquele filme que chegou ali 30 minutos, 40 minutos, eu já estava irritado com o filme, mas eu reconheço e eu até compreendo quem goste do filme. E respeito, tá? Eu acho que a visão é uma coisa muito particular. Eu acho que cada um vai ver o filme, vai compreender e muitas vezes vai receber o filme de uma forma diferente. Até o dia que você está vendo o filme pode influenciar na sua interpretação. com Quando certeza. a gente faz com certeza. Quando a gente faz, e quando eu me coloco a interpretar um filme, eu tento deixar da máximo possível das questões externas de fora para tentar analisar o que é aquele filme realmente e não me deixar e tentar não me intoxicar por outras coisas. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, quando ele estreou no começo do ano passado, começou um burburinho na internet dos críticos americanos dizendo que era um filme surpreendente, que era um filme diferente. E eu comecei a ouvir falar daquele filme, comecei a ouvir falar. Às vezes eu tentava fugir para não me deixar influenciar antes de ver o filme, mas eu não conseguia, porque o hype na internet ele estava tão alto, mas tão alto, que era o filme do momento. Era aquele filme que caiu na graça dos, eu vou usar entre aspas aqui, caiu na graça dos inteligentinhos, sabe? Aqueles que gostam de filmes alternativos,
gostam da A24, que é um estúdio que tem muito fã. Então, estava tudo... Era meio que a tempestade perfeita, sabe? Aquela coisa, tudo estava conflitando para ser aquele filme mais aguardado do ano. E aí, quando eu vi o filme finalmente, na metade do ano, quando ele estreou aqui no Brasil, eu fiquei pensando, meu Deus, né? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com o cinema em particular? Né? Porque eu acho que esse filme, e eu até escrevi isso na época, eu acho que ele é o filme da era TikTok. Ele é o filme que a gente está vivendo na era TikTok. A era da lacração, a era da dancinha de internet, a era dos games. É tudo acelerado, é tudo jogado. Ele não deixa nem tempo para você dar uma respirada. Acho que com exceção daquela cena das pedras, que você consegue respirar um pouquinho, ele é um filme que não deixa a gente respirar. E ele é uma miscelânea, ele junta um monte de coisa, né? A gente tem, por exemplo, às vezes ele parece ser um Kill Bill, às vezes ele parece ser, enfim, um filme do Michel Gondry, às vezes ele parece ser um episódio do Power Rangers. É uma coisa meio carnavalesca, que é uma mistura de muita coisa que para mim não deu certo, mas que para outras pessoas deu muito certo. E veja que a academia gostou do filme. Né? E são 10 mil votantes na academia que agora podem escolhê-lo como o melhor filme do ano. E olha, e na minha visão, eu que já vi todos os ganhadores do Oscar, de 1927 até 2022, eu nunca vi algo assim. Eu nunca vi um filme tão, digamos, tão diferente, tão, vou usar a minha opinião, um filme tão ruim, chegar com tanta expectativa para ganhar um prêmio. Porque filmes como esse, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu entendo que eles tendem a ser filmes divisivos. É aquele filme que você ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio termo para esse filme. Você vai amar ou você vai detestar. Muitas pessoas próximas a mim têm dito que têm detestado o filme, mas também tem aqueles que têm gostado bastante, que vem ali um produto original. E o Oscar está vendo isso. Ele está, de certa forma, chegando a uma conclusão que esse é um produto original que precisa ser valorizado. Um produto de uma produtora, né? Perdão aí a redundância, mas uma produtora que tem se dedicado a um nicho alternativo, a um nicho indie, e que tem crescido muito e que de repente resolveu apostar em dois cineastas que ninguém conhecia, que ninguém tinha ouvido falar, que é o Daniel Kwan e o Daniel... Eu não lembro o nome deles, eu chamo como os Daniels, né? Ninguém conhecia, que apareceram do nada aí, me parece, e que estão ganhando tudo. Então, assim, é um fenômeno muito diferente que eu nunca vi na história do Oscar. E, na minha opinião, se esse filme ganhar realmente o Oscar, e tudo leva a crer que vai ganhar, eu não sei se ganha diretor, eu não sei se o Oscar vai rachar, mas deve ganhar diretor também, até porque os Daniels também ganharam o prêmio do sindicato dos diretores, ganhou o sindicato dos produtores e ganhou o sindicato dos atores. Ou seja, eu acho muito difícil não ganhar o Oscar. Todas as indicações para ganhar ele tem, né? Veja que curioso, né? O Globo de Ouro e o BAFTA não compraram isso. O Globo de Ouro premiou Spielberg com o filme The Fabelmans e o BAFTA premiou Nada de Novo no Front, uma produção alemã. Inclusive dando um prêmio de melhor diretor pro Edward Berger, que eu acho que é o grande injustiçado desse ano do Oscar não ter sido indicado para melhor diretor pelo Nada de Novo no Front. A academia preferiu o Ruben Östlund pelo Triângulo da Tristeza, que era aquela última vaga que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas voltando ao filme o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que ele é isso. Ele mistura muita coisa, sabe? Ele mistura Kung Fu com Mario Bros, com videogame, e ele às vezes não sabe aonde está te levando. E ele é um filme que te engana, eu acho, muito facilmente, porque aonde algumas pessoas enxergam genialidade ou originalidade, eu acho que é essa palavra mais certa, eu enxergo exagero, eu enxergo que é over, que é demais. Eu acho o roteiro, inclusive, confuso. A maneira como eles nos joga, como ele desenrola a história, é tudo muito jogado, de uma forma que particularmente não me agrada. E o filme começa, em determinado momento, a abrir portais, vidas alternativas, e esse metaverso, digamos assim, esse multiverso, que foi explorado em filmes da Marvel, por exemplo, como Homem-Aranha, o Doutor Estranho,
e que caiu no gosto da garotada, do adolescente que vai ao cinema, ele me parece uma grande muleta narrativa. Aquela muleta narrativa que te fala, olha, tudo é possível. Então, se tudo é possível, vamos embora. Vamos embarcar nessa muleta em que você morre em uma fase, em uma vida, mas você está vivo em outra. Então, tudo é possível. E eu acho que vai um pouco por aí. Onde eu enxerguei uma muleta, outras pessoas viram, não, não, peraí, isso é uma grande originalidade. É uma jogada muito original de dois caras que escreveram um roteiro, conseguiram um financiamento e fizeram um filme diferente. Eu acho que esse filme, mal comparando, bem mal comparando, ele está fazendo um agito hoje semelhante, sei lá, ao que o Tarantino fez nos anos 90, aquela coisa de vamos bagunçar um pouco o jogo do cinema, vamos bagunçar um pouco essa indústria quadrada que só entrega pra gente coisas como Fabelmans, como Nada de Novo no Front, que pra mim ainda são grandes filmes, mas que agora me parece que a coisa está ficando um pouco bagunçada. E o Oscar comprou isso. Ele comprou essa bagunça generalizada e esse pode ser e deve ser o filme vencedor da próxima edição. É muito interessante isso. Realmente você não gostou do filme. É o que eu Não, disse. Eu, é, Oi, eu pode não falar. gostei, mas esse que é o ponto. Eu não gostei, mas eu reconheço que é um filme que ele abre discussão, e eu acho que essa discussão é muito válida, o debate é muito válido aqui. E eu gostei de, por exemplo, na internet eu comprei briga com muita gente nas redes sociais quando eu disse que não gostei, e houve um debate, eu escrevi uma crítica longa sobre esse filme no meu site, mas tem muita gente que não concordou, eu tomei pedrada pra caramba, muita gente falou, não, peraí, você tá maluco, esse filme é incrível, tal. Mas eu respeito quem não enxerga do meu ponto de vista. Talvez por eu ser um homem de 40 anos que cresci nos anos 90 vendo outro tipo de filme e acreditando em outro tipo de cinema, talvez isso para mim não funcione. Mas eu não acho que, eu não acho que outras pessoas que gostaram elas estão erradas. Eu acho que no campo da arte não existe muito bem um erro, um acerto ali. Eu acho que é uma questão de olhar e você poder defender aquilo que você pensa, aquilo que você enxerga, e desde que você tenha argumentos para defender isso, eu acho que é totalmente válido a gente entrar num debate, numa discussão. Não acho que seja um filme descartável do ponto de que, olha, não veja. Isso é uma coisa que eu acho muito ridícula, inclusive, na crítica de cinema, que o pessoal, eles falam assim, olha, não veja esse filme. Não, não é questão de não ver. Como eu disse, acho que até o pior filme, ele nos ensina bastante. Então, eu acho que essa pior crítica a ser feita é não veja o filme. Não veja o filme. O que eu digo para todo mundo que me pergunta desse filme, eu falo assim, olha, veja, né? Veja como você pode encontrar um produto diferente e eu acho que ele até tem algum mérito, sim. Por exemplo, eu acho que o elenco é bom. Eu acho que a Michelle Yeoh é uma excelente atriz e ela está em um excelente papel aqui. Ela, eu acho que é o grande, talvez seja a grande única alma desse filme para mim, é a personagem, é a caracterização, a interpretação da Michelle Yeoh. E ela é uma mulher asiática que nunca foi indicada ao Oscar, talvez ganhe melhor atriz, o que eu acho um erro, porque a Kate Blanchett está melhor que ela, é superior o trabalho da Kate Blanchett, só que como a Kate Blanchett já ganhou muito, já ganhou duas vezes o Oscar, se ganhar vai ser um terceiro, talvez a academia fale, olha, peraí, vamos premiar aqui essa atriz que nunca foi indicada, que é uma atriz que tem uma história incrível, né? A Michelle Yeoh começou fazendo cinema lá nos anos 80, em Hong Kong, depois se projetou para o mundo com O Tigre e o Dragão, é uma atriz que tem muitos filmes bons, é uma ótima atriz e que está no momento dela. Você tem a Jamie Lee Curtis fazendo uma coadjuvante desagradável, aquela mulher desleixada da Receita Federal, ela personifica, né, essa burocracia, o peso norte-americano na tela, o papel da megera. E você tem o ator, que eu também o nome dele não estou me lembrando agora, que faz o marido da Michelle Yeoh no filme, e ele é o ator que a gente viu lá no passado, nos anos 80, fazendo Goonies, né? Lembra do garotinho, o oriental do Goonies é o ator, que é um cara que virou dublê, que se reinventou na vida e agora provavelmente vai ganhar o Oscar de ator coadjuvante também. Então ele é esse filme também das redescobertas, eu acho, né? Jamie Lee Curtis, que nunca foi indicada, pode ganhar agora. Então tá acontecendo muita coisa em torno desse filme, que eu acho que isso também tem ajudado a cair nas graças do votante da academia.
Você falou umas coisas muito interessantes aí. Eu achei assim, você falou que mesmo o filme ruim, a gente aprende com ele. Eu também acho, né? Você falou essa última aí que eu gostei muito, de que nunca se deve falar não veja esse filme. Eu Esse é também, um, aliás, quando eu leio uma crítica que fala isso, aí é que eu vou ver mesmo, porque perfeitamente. eu quero ter a minha opinião sobre E você aquele sabe que tem filme. alguns críticos, que eu adoro ler alguns críticos, mas eu discordo em quase tudo do que eles escrevem. E quando eles dizem que o filme é ruim, é aí que eu me empolgo mais para ver. Eu falo, nossa, peraí, eu preciso ver esse filme. Né? É. Então, assim, tem críticos que acontece isso, mas eu respeito e leio e gosto bastante do que eles escrevem. Eu também, eu acho isso muito importante. E eu concordo, esse é um filme, é aquilo que eu falei, não é um filme que eu, assim, sabe aquele prazer que eu gostei de ver. Isso eu assumo, não é. Mas é um filme que eu acho que tem que ser visto, né? Que tem que É ser. original, digamos, né? Ele É o é um original, exemplo, exatamente. ele tem sua originalidade, né? Enfim, É. é E, aquilo que eu falo, é um filme que me confunde às vezes, né? Às vezes você acha que está vendo uma coisa exagerada, mas às vezes parece original, mas parece exagerado. E é um filme que é difícil você ficar indiferente a ele, né? sim, isso eu acho legal nele. É um filme que você não fica indiferente. E É você verdade. sempre vai ter alguma coisa para conversar sobre ele, né? Isso é Com, importante. com toda certeza. E é um filme que quando, pelo menos no meu caso, sempre quando eu termino de ver um filme, eu tento. Eu sei que isso não é muito certo, né? Porque acho que a arte não é. Tem coisas que não é pra gente ficar buscando definição, né? Ela é o que ela é. Mas a gente tenta classificar, a gente tem essa mania de classificar um filme ou tentar enquadrar ele em alguma coisa, né? Algum gênero. O que também não acho que é totalmente certo. Tem filmes que nos desafiam e não se enquadram, né? E esse filme é um filme que eu tive uma certa dificuldade. Eu pensei, poxa, peraí, que é? Uma comédia? É uma ficção científica? Eu defino o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que ele é uma mistura de filme pastelão, com multiverso, com Kung Fu. Eu acho que é uma mistura de comédia pastelão com o filme de super-herói. Eu acho que vai mais ou menos por aí, né? Ele mistura o pastelão com o super-herói, ele tenta jogar algumas coisas ousadas, como eu percebo que durante o filme ele tem uma obsessão por objeto fálico, né? Eles lutam segurando o vibrador, tem aquele objeto fálico que é Os o prêmio, dedos. os dedos, ele tem uma obsessão por ele tem esse lado, eu não vou dizer erótico, não é erótico, mas é essa obsessão pelas coisas um pouco erotizantes, né? Aquela coisa da rosquinha gigante, do donut gigante, e ao mesmo tempo ele quer brincar com isso, ele quer dizer pra gente, olha, não precisa levar isso muito a sério. Tudo isso aqui é uma brincadeira, a gente está vivendo um multiverso onde nada é muito palpável. E o filme, às vezes, ele parece realmente uma viagem de drogas, né? Parece que você está vivendo sei lá, um universo alucinógeno ali, psicodélico mesmo. Ou melhor, né, muitos universos, muitas portas e camadas que não têm fim. E, de novo, né, é engraçado como tudo isso, para muita gente, deu certo e está conquistando muitos fãs aí ao redor do mundo. E está disponível já no streaming, né? Acho que tá na Amazon Prime já esse filme. Amazon Prime. Uma coisa que eu acho perfeito nele é o título. Tudo É, em todo lugar ao mesmo tempo. Esse título define para mim o filme mesmo, né? ele já começa com um título longo, né? Diferente, um É, título que já nos provoca alguma coisa, né? E eu não sei você, mas também tem uma questão nesse filme que eu acho que ela pega, eu acho que ela conquista algumas pessoas, que é a questão social mesmo que o filme vai abordar, né? sim, A personagem principal é uma imigrante asiática, né? E está tentando, tá se defrontando com a Receita Federal americana. É meio que aquela luta do pequenininho contra o grande, né? E você tem a questão também da filha, que é homossexual. Então, o filme ele tenta também, ele nos joga essa questão da diversidade, né? Um filme encabeçado por um elenco oriental, que aborda questões sociais latentes. Essa mulher é dona de uma lavanderia,
Ela que é né? a pessoa forte do casal, né? Também. Exatamente, ela está passando por um divórcio e ela descobre tudo isso durante ali a confusão toda, que ela vê o papel que o marido estava do divórcio, que ele vai pedir o divórcio para ela, tal. Então, eu acho que essa questão social de fundo, talvez a gente possa interpretar esse filme, essa fuga dela para o multiverso, é uma fuga para tentar descobrir quem ela é de verdade. É É, uma fuga para tentar se redefinir, se reencontrar naquela vida que a todo momento a gente percebe que é uma vida que estacionou, é uma vida monótona. O filme começa com ela em uma mesa cheia de papéis, ela tentando organizar a empresa dela, aquela confusão. É muita coisa ao mesmo tempo para ela fazer e ela não dá conta disso. Né? O pai doente, senil, né? Na cadeira de rodas, como eu disse, a filha que se desconectou da mãe. E no multiverso, a filha vem ser a vilã. Né? é. A filha é a vilã no multiverso. Então, tudo isso me parece uma tentativa de você fazer uma representação de uma mulher que está tentando se reencontrar. Né? Juntar, é como se os diretores dissessem: olha, todos nós somos múltiplos, todos nós temos outras faces e outros rostos, mas em algum momento a gente precisa organizar isso para a gente se reencontrar o nosso equilíbrio. E eu acho que o filme fala disso, né? A gente precisa se reequilibrar para a gente voltar ao trilho, voltar ao caminho e se reencontrar. Eu acho que isso é o que permeia toda a história. E ele encontrou o caminho, obviamente, fantasioso, para nos dizer isso, para nos dizer quem é essa mulher, aonde ela está e o que ela precisa para se reencontrar na vida dela. Perceba que ao longo do filme, no começo dele, tem alguns flashbacks do passado dela, ela criança com o pai. O pai lamenta que ela é uma menina. Poxa, nasceu uma menina, como se o pai estivesse esperando um menino. Depois ela conhece aquele que vem a ser o marido, a filha, a vida nos Estados Unidos, em busca de uma outra oportunidade e tal, enfim. Então eu acho que ele fala um pouco disso também. E eu acho que isso ajudou muito na consagração do filme, no fato dele ter caído no gosto das pessoas. Ele contou uma história que já foi contada milhares de vezes, mas eu acho que ele encontrou um viés, um caminho diferente para dizer isso para a gente. Nossa, que resumo interessante que você fez agora. Muito interessante. Bom, agora que a gente já falou bastante, aí foi um comentário muito interessante sobre esse filme. Nesse programa, a gente sempre gosta de misturar temperos com cinema, né? E nessa nossa série do Oscar, quem vai ser o nosso colaborador de gastronomia vai ser o Rui Otanari, que é uma pessoa que adora gastronomia, também é apaixonado por cinema, então ele separou as receitas inspiradas nos filmes. Para esse filme, pensando nos imigrantes que são chineses, né? E até no título, a gente escolheu, ele sugeriu uma receita de yakisoba. Yakisoba é um prato muito tradicional chinês e, além de tudo, ele é tudo misturado, ele é muita coisa misturada, né? Então, o Rui passou para a gente uma receita de um yakisoba especial, delicioso, que eu conheço, sei que é muito bom. Então, essa receita do yakisoba vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, no YouTube, né? Para quem quiser assistir o filme degustando um yakisoba, com a receita do Rui Otanari. E você gosta de comida chinesa? Você gosta de yakisoba, Rafael? Gosto sim, eu gosto de comida, eu gosto de yakisoba, no caso, né? E outros pratos orientais também eu gosto, né? Claro, não dá para deixar de citar a comida japonesa, né? Que sou fã de comida japonesa, gosto muito de frequentar rodízio de comida japonesa e gosto bastante. Acho que é uma culinária muito boa, que tem um tempero muito gostoso. Acho que é uma comida que não me pesa muito, né? Comparado com outras culinárias. Eu como bastante, me sinto bem e saio bem da mesa. Então, gosto bastante da culinária oriental em geral, Fátima. Eu também, adoro a comida asiática, tudo. E yakisoba, principalmente, é um prato assim, sabe aquela coisa? Ele não é um prato difícil de fazer
E ele é delicioso, porque o tempero dele, aquela coisa que quase todo mundo gosta, criança gosta, É, sabe? é, É muito interessante. Então, tá lá é. a nossa receita. Bom, já que a gente está falando de Oscar, a nossa enquete, que a gente sempre tem, também vai ter que ser sobre Oscar. Então, vou fazer uma pergunta por semana para o Rafael, né? Rafael, qual um filme que você acha que faltou nas indicações desse ano e por quê? Poxa, deixa eu pensar aqui rapidamente qual foi o filme que eu acho que faltou. Vamos lá. Eu citei, no caso dos indicados, que eu acho que faltou o Edward Berger, né? Que eu tinha citado na categoria de direção. Agora, na categoria de filme, ó, tem um filme que eu adorei, que é um dos meus favoritos do ano passado. Esse filme ele foi totalmente esnobado do Oscar. E eu acho que, poxa, acho uma pena, tá? Que ele foi esnobado, eu acho um filme brilhante. Chamado, não sei se você viu, passou já no cinema aqui no Brasil já, chamado Armageddon Time, né? É um filme do James Gray, com a Anne Hathaway. É um filme divino, espetacular, é um filme que fala sobre os Estados Unidos, sobre a América no começo dos anos 80, um período de transformações nos Estados Unidos, quando a Ronald Reagan estava chegando à presidência. É um filme que parte da visão de uma criança que está chegando mais ou menos ali na sua pré-adolescência. Esse é um filme que me tocou, que me comoveu, e poxa, eu fiquei muito chateado. Tem o Anthony Hopkins no elenco, tá incrível, como o avô do menino. O elenco muito bem equilibrado, e não aconteceu, né? É aquele típico filme que você fala, poxa, tem cara de Oscar, tem DNA de Oscar, mas por algum motivo, seja por campanha que não foi feita, seja porque o estúdio não apostou nele, o filme não chegou lá. Né? Um filme que passou em Cannes ano passado, perdeu a Palma de Ouro para o Triângulo da Tristeza, e que não foi, acabou não sendo aí consagrado com a indicação ao Oscar. E o diretor, o James Gray, tem uma carreira, nunca errou, né? Eu costumo dizer que o James Gray é o diretor que nunca errou, porque tudo que ele fez dos anos 90 para cá são todos filmes muito bons. Um outro filme que foi indicado a filme estrangeiro, que eu gosto bastante, é o Argentina 1985, que está em cartaz na Amazon também. Esse filme eu já imaginava que ele não seria indicado para melhor filme. Mas eu tinha uma esperança remota, às vezes o Oscar faz isso, que era uma indicação para o Ricardo Darín para melhor ator. Né? Eu gostaria muito, ficaria muito contente em ver o Ricardo Darín sendo indicado ao Oscar de melhor ator por esse filme. Eu acho que era a grande oportunidade, eu acho que o Oscar perdeu uma grande oportunidade de reconhecer um ator incrível. Eles preferiram indicar outros atores como Austin Butler, que para mim é um ator que acerta no palco e erra em algumas caracterizações. Eu gosto da interpretação do Elvis que ele faz quando ele está no palco, mas quando ele está em outros ambientes, é uma atuação que eu não vejo nada de grandiosa. Eu acho que foi um exagero, mas a gente sabe que o estúdio, a Warner, bancou uma campanha muito forte por Austin Butler e ele foi indicado. Existia falavam uma possibilidade de indicar o Tom Cruise, que também, ainda bem que não aconteceu, porque não tinha nada demais na interpretação dele no Maverick. E esquecer o Ricardo Darín. Eu acho que essa é uma das mancadas do Oscar este ano, tá? A direção do Edward Berger, que esqueceram, trabalho brilhante, em um filme de guerra que, imagina, né, um filme de guerra com mais de 2 horas, e você mantém um nível, uma qualidade técnica de direção, de fotografia, nessas mais de 2 horas, de um nível altíssimo, elenco muito bom também, e o diretor não foi lembrado. Então essas são algumas acho que das mancadas, certamente teriam outras. Anthony Hopkins, como eu disse, não foi esquecido como melhor ator coadjuvante no filme Armageddon Time, e outras coisas aí que eu poderia lembrar também, de filmes que foram completamente esnobados aí pela premiação. Todo ano tem, né? Não tem jeito. A gente vê que o Oscar ele se empolga com algumas coisas que não dá para entender. Né? Ano passado teve aquela coisa do Belfast,
sendo indicado para várias categorias, um filme que não dizia nada, né? A que veio, para quê, ganhou roteiro, né? Que coisa horrorosa, concorrendo com o Paul Thomas Anderson, que poderia ter vencido, que merecia. Então, às vezes, o Oscar tem essas coisas, né? Eles abraçam alguns filmes que não dá para compreender, né? O King Richard também ano passado. Então, esse ano vai ser o ano, pelo que tudo indica, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Vai ser o ano do Brendan Fraser dar a volta por cima. Provavelmente ele vai ganhar o prêmio por A Baleia, que é um filme que poderia ter sido indicado também a melhor filme, que eu acho que é um filme digno. Eu acho que... Eu particularmente não sou muito fã do diretor, do Darren Aronofsky, mas eu acho que aqui ele está mais equilibrado do que em outros filmes que ele fez. Como Mãe, por exemplo, que é pavoroso, né? Péssimo. Mas aqui eu acho que ele tá mais equilibrado. É um filme que poderia, na minha opinião, estar entre os indicados a melhor filme. Acho que vai mais ou menos por aí, Fátima. Interessante. Bom, para finalizar esse papo delicioso, eu quero uma dica sua para temperar a noite da cerimônia do Oscar. Não precisa ser uma dica gastronômica. O tempero, a gente pode temperar a vida com várias coisas, né? Com sensações, com companhias, enfim. Então, eu quero uma dica sua de tempero para a noite da Inteiro. cerimônia do Oscar. Vamos lá, eu acho que eu vou ser. Desculpa se eu parecer o crítico agora, tá o chato, mas eu acho que minha dica é o seguinte, gente, Oscar, vamos olhar o Oscar com uma. Da maneira que ele é. Vamos enxergar o Oscar como ele é. O Oscar é um prêmio da indústria, o Oscar é um prêmio é um show, é uma festa, né? Então, o que eu sempre digo, se antigamente a gente ficava às vezes chateado que o nosso filme favorito não ganhou, se a gente ficava, poxa, né, chateado porque o nosso ator favorito não ganhou, não se preocupe, tá? O meu tempero é esse, é o tempero da tranquilidade. Assista o Oscar como ele é, uma festa da indústria, feita para valorizar a própria indústria, tá? E se vier alguma surpresa fora do roteiro que a gente está imaginando, fora do script, o que é raro se tratando de Oscar, legal, vamos curtir a festa, vamos assistir ela, vamos se divertir, vamos dar risada, né? Vamos assistir os shows de música, Lady Gaga, Rihanna, e ver o que o Oscar é como ele é na sua essência. E não esperar uma justiça, porque quando você fala de 10 mil pessoas, é muito complicado você falar em justiça, você vai falar em consenso, não em justiça, porque, né, a opinião é uma coisa muito volátil. Então, o que para mim pode não ser válido, para você pode, enfim, é muito abrangente. Então, a gente vai enxergar um consenso. E eu acho que a gente vai enxergar um caminho que a indústria pode estar tomando aí quando vai premiar um filme como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Muito bom, muito interessante. Bom, muito obrigada, Rafael. É sempre uma delícia aqui estar com você. Eu estou muito feliz que esse mês a gente vai estar o mês todo junto aqui, comentando os filmes. Então, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. Lembrando que esse mês de março vai ser essa série sobre o Oscar. Semana que vem a gente vai estar aqui comentando outro filme que eu não vou falar qual que é, vai ser surpresa. E para quem quiser a receita do yakisoba do Rui Otanari, ela vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, no YouTube. E quem quiser ouvir esse nosso papo novamente, também está no Spotify, no podcast. Tá? Um abraço, um grande abraço para você, Rafael, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Um abraço, Fátima, um abraço para o Rui, um abraço para todos os ouvintes, espectadores, enfim, diferente da forma que você acompanha. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu tenho certeza que nossas próximas conversas vão render ainda mais. Com certeza.